Boa noite, pessoal. A aula de número 52 do Acatarse, né? Ego versus Self, curso terapia, o caminho infinito. Vamos, como a gente adotou a partir da aula 51, né? E fica indicado para as pessoas que assistirem às aulas no YouTube. Antes de assistir às aulas, mesmo as anteriores, quem pegar os vídeos para ver em casa, né? Dá uma pausa lá. Faz ali 2 minutinhos de meditação tranquilo, respiração abdominal, tranquila e profunda, suave, para preparar a consciência. Depois deixa o vídeo rolar. E quem for estudar os áudios do Joel e os livros do Joel, antes de ler também é indicada a prática dessa pequena meditação para preparar a consciência para receber informação. É uma prática que o Joel ensinava aos alunos e participantes das reuniões, né? E ele ensinava para fazer isso antes das reuniões, antes da leitura, antes do estudo, certo? Então vamos fazer a meditação de 1 ou 2 minutos. Então, dando continuidade aí à leitura das frases do capítulo 10 do Caminho Infinito, que é um capítulo de frases que o Joel colecionou em momentos de insight, em momentos de percepção da presença, né? Então é uma coleção de frases que ele recebeu em sua consciência. Que o restante do livro a gente fez a leitura e comentário do que ele escreveu sobre o que é o Caminho Infinito, como praticar, o que é a disciplina da alma, né? O que seria o Caminho Infinito. E esse capítulo 10 ele é de frases, por isso que a gente está lendo as frases e fazendo comentários. Eu quero iniciar a aula fazendo um comentário sobre um apontamento que foi feito na aula 51 com relação ao arquétipo ou entidade São Jorge, né? Porque o objetivo, gente, não é jamais intolerância religiosa, tá certo? Porque cada um tem a sua prática, cada um tem a sua crença. Eu mesmo fui um tempo da Umbanda, 5 anos eu dependi do candomblé, tinha uma mãe de santo que me ajudava, tirava o tal do ebó direto para me ajudar, e tinha problema, e ficava mal, ia lá e tirava de novo. Cada 3, 4 meses estava tirando ebó. Então o que acontecia comigo? Né? Era muito problema espiritual? Não. É eu com as minhas crenças limitantes, a minha raiva, a minha frustração, que emanava aquelas coisas e precisava limpá-las. Então essas práticas espirituais ajudam mesmo quem precisa delas. Vai lá, limpa o indivíduo para ele continuar na vida dele, no trabalho dele, nas atividades dele. Então quem tem essas práticas, não tem nada de errado com isso. Cada um segue seu caminho, cada um segue a sua crença, né? Mesmo porque a maioria do centro de Umbanda e Candomblé, quem é o santo que está lá em cima no alto, no altar? Não é o Oxalá? E o Oxalá quem? Não é o Jesus Cristo? Então a gente jamais mete o pau em qualquer religião. Quando a gente cita também as religiões ortodoxas, a gente diz que o que eles explicam lá é o que está na Bíblia. O que a gente procura fazer aqui é pegar o material do Joel para explicar a coisa com mais propriedade. Ensinar a pessoa como aplicar isso no dia a dia. Porque sem a pessoa conhecer a realidade ego e self, ela faz barganha com Deus. Ela acha que pede para Deus, Deus tem que dar. Não dá, ela sofre. Sofre, então é normal eu sofrer. É assim mesmo. E o que o Joel explica não é nada disso, né? Então a Bíblia é verdade mesmo, mecânica quântica está nas entrelinhas da Bíblia. O principal corpo da Bíblia é o Novo Testamento, né? A palavra. Então o Joel explica a palavra e a gente tem que enxergar a mecânica quântica aqui. Porque a melhor indicação de um metafísico que fez a unificação com o todo é o Joel Goldsmith. Então todo mundo que tem interesse por mecânica quântica precisa se aproximar do material do Joel, né? O Caminho Infinito, o Trovejar de Silêncio, a Cura pelo Espírito e o Praticando a Presença. E estudar, meditar, praticar. E não ficar lendo meia dúzia de páginas e não fazendo nada. Não, é entender o que está sendo dito aqui para trazer isso para a vida de rotina. Para trazer isso para o dia a dia, para os negócios, para a vida familiar, para o relacionamento. Você não vai aplicar na onde? É para ficar no intelecto? Não, é para
estar no intelecto como conhecimento, é ter a palavra na mente, né? A palavra, isso aí não vai, a palavra é o todo, né? Para que isso venha para o emocional em algum tempo de prática da pessoa, para que ela faça essa transição espiritual. Quanto mais ela praticar, mais unificada ela está. Quanto menos ela manifestar do ego, menos problema ela tem. Então fica aqui o comentário com relação ao São Jorge que eu falei na aula 51, porque quantas vezes eu não precisei de São Jorge, né? Ia na pia, lavava a cabeça, falava, São Jorge me ajuda, pelo amor de Deus. Então, não estou metendo pau em quem chama o São Jorge. Só que tem palestrante, não é palestrante, né? Pessoas ajudando pessoas a entender coisas de mecânica quântica e mandando chamar o São Jorge. Quem começa a entender mecânica quântica tem que começar a desconfiar que tem que sair da crença em dois poderes. Crença no bem e no mal, crença em entidades externas. Se a pessoa é a centelha, se ela entendeu que tem centelha, que a centelha é a consciência dela, ela tem que parar de depender de ferramentas externas. Ela pode precisar de um terapeuta, uma outra pessoa que atende, uma outra pessoa que ajuda? Pode, até ela entender e aprender a caminhar com as próprias pernas, né? Não ficar dependendo constantemente, dependência emocional, dependência espiritual das ajudas externas. Então que mecânica quântica é essa? Não é o poder pessoal? E quem tem poder pessoal? É o ego? Não, é o self. Então a pessoa tem que compreender essa situação, partir em busca da unificação com o todo, que isso é no emocional. Pode demorar muitas vidas, que nem se diz? Pode, mas isso é para o indivíduo teimoso que não quer chegar nem perto do assunto. E aquele que chegou perto do assunto, esse deve desconfiar de alguma coisa, aprofundar o estudo e realmente partir para a prática disso. Tá certo? Então fica aqui as explicações com relação ao comentário que eu estava editando. Eu falei, eu acho que é pertinente eu fazer essa colocação. Não é verdade? Porque o pessoal que não estiver estudando mecânica quântica vai ficar nas práticas e nas religiões sem problema nenhum. Nós não temos e nem nunca teremos nada contra essas pessoas, né? É benéfico, é salutar, ajuda mesmo, é necessário e vai continuar por muito e muito tempo. Sempre vai ser assim. Agora, quem quiser entender uma coisa mais profundidade, quem quiser entender o que é unificação com o todo, tem que abandonar a prática dos subterfúgios, das ferramentas externas. E para isso, a pessoa precisa estudar o mínimo e meditar bastante. Então, a última frase que a gente analisou na aula 51, a gente leu o prefácio do Praticando a Presença, né? Porque foi importante falar que é um médico da USP que prefaceia o livro. E depois sobrou um tempinho e a gente analisou essa frase aqui, ó. Porque almas avançadas e mesmo praticantes semestres experimentam ainda doenças e outros problemas? Então essa pergunta e resposta que o Joel colocou foi analisada no fim da aula 51 e foi razoavelmente bem explicada. Então eu não vou retomar dela, a gente pega a partir da próxima frase na aula de hoje. Pelo caminho espiritual, muitos chegam a lugares áridos, desertos e inóspitos e creem que foram abandonados por Deus. E com frequência parece mesmo que o Cristo os abandonou. E é nesse momento que o buscador espiritual deve se lembrar daquilo que ainda não alcançou, que é aquilo que pensava ser a plena realização da verdade, o Cristo ou Deus, não era ainda a plenitude do Espírito. Esta experiência de deserto revela que ele deve continuar no seu esforço, pois que a luz, quando se mostrar em sua plenitude, lhe dirá: nunca te deixarei, nem te abandonarei. Lembremos que tais discórdias e desarmonias são aparentes, só têm sentido humano. A visão espiritual vê através, vê a realidade. É lógico que a gente pegar essa frase para estudar e refletir, procurar compreender, se ler a frase anterior que a gente explicou no final da aula 51, né, o que estava escrito lá na frase que a gente analisou no fim da aula 51. Vamos lá. Não há consciência sem expressão, e mesmo o menor resquício de consciência humana que restar se expressará como uma humana dicotomia de bem e mal.
Então, se houver resquícios de consciência humana no indivíduo, ele está passando por catarse, ele passa raiva, passa incompreensão, julga o outro, julga a situação, porque se ele julga a situação, ele está achando a situação ruim. Então, a situação é um mal, ele precisa de um bem. Então, onde está o bem para aquela situação? Não, o bem para aquela situação é não considerar mais aquela situação um mal, entender que ela é um nada. Ela é uma manifestação da consciência humana dele, que não entendia vida espiritual, realidade espiritual. Então ele vai aprendendo a reinterpretar, porque o Joel, quando a gente lê 4 ou 5 vezes o Caminho Infinito, a gente começa a ter uma noção do que é disciplina da alma e do que é reinterpretar as aparências, né? Voltando na frase que a gente estava analisando, porque a frase é grande, não dá para voltar na frase anterior. Vamos de novo. Pelo caminho espiritual, muitos chegam a lugares áridos, desertos e inóspitos, e creem que foram abandonados por Deus. Não os que praticam os misticismos gerais e esoterismos gerais, porque esse lembra de Deus para falar se Deus quiser. Ele não põe Deus na história. Mas aquele que pelo caminho espiritual muitos chegam a lugares áridos são aqueles que estão procurando entender a palavra de Deus, entender o todo, entender. Se ele não está pensando nisso, mas ele está pensando em mecânica quântica, achando que é pensamento mágico, ele está tentando entender mecânica quântica, a vida dele não melhora, ele tem catarse, a coisa piora, agora piorou, eu estou entendendo, mas não melhora. Ou então melhora em algum grau, mas ele continua tendo problema de relacionamento, mas melhora no dinheiro. Daqui a pouco ele piora no dinheiro, melhora no relacionamento. Quanto que o indivíduo vai ter harmonia? Né? Ou então ele melhora um pouquinho de um lado e de outro, mas no geral ele continua ansioso, ele continua frustrado, ele continua querendo ter muito mais do que ele pode, porque a capacidade produtiva dele é baixa, porque ele não entende o que é zona de conforto. Então, pelo caminho espiritual, muitos chegam a lugares áridos, desertos inóspitos, e creem que foram abandonados por Deus. O cara lê, o cara estuda, o cara vai ali, vai aqui. Não é possível, Deus existe, a ajuda não chega, mas não melhora, meu Deus do céu. Então, mesmo o praticante avançado, que a gente já comentou em outra aula, que ele vai manifestar desarmonia, ele chega a esse questionamento. Mas por quê? Por que ainda está assim? Que nem aquela frase que o Joel falou, que ele mesmo passou por isso, né? Que ele fala: estive imerso em desgosto, tão profundo por dentro que me senti despedaçado. Joel, hein? É lógico que ele gastou metade da vida dele estudando esse assunto, mas para chegar nas informações certas. Não significa que quando chega na informação certa, precisa de 30 anos para desenvolver essa consciência. Não, tudo depende da intensidade da dedicação de cada um. Como eu disse, se o cara lê meia dúzia de frases, meia dúzia de páginas por semana, né? E ele assistir um vidinho de 10 minutos de vez em quando, ele não vai sair do zero nunca, né? Então, pelo caminho espiritual, muitos chegam a lugares áridos, desertos inóspitos, e creem que foram abandonados por Deus. Então, o praticante avançado, o praticante que está estudando e ele continua com um problema, ele fala, ele pode ter insights da presença, ele pode ter pequenos momentos de conforto, ele pode ter alguma melhora na vida, mas quanto mais ele pratica, se a coisa der uma pioradona, é que aquele ali é necessário que ele aprofunde mais. Então ele vai se sentir num deserto, ele vai falar: meu Deus, mas eu estou entendendo como é que a coisa ainda está assim. Não, ainda existe o julgamento nele, ainda existe coisa que ele não perdoou, ainda existe muito do ego sendo manifestado e ele não consegue enxergar a situação. É lógico, quem assistir às aulas do curso Terapia o Caminho Infinito começa a avançar na compreensão disso, né, gente? Que esse que é o objetivo. Mas a pessoa que nem aproximou desse assunto e ela estuda mecânica quântica, ela fica metida no ego, não tem jeito, se ela não conhecer essa realidade. E com frequência parece mesmo que o Cristo os abandonou. Não o Cristo Jesus Cristo externo. O Cristo a presença, o Cristo a centelha nela. E é nesse momento que o buscador espiritual deve se lembrar daquilo que ainda não alcançou, aquilo que pensava ser a plena realização da verdade. O Cristo ou Deus não era ainda a plenitude do Espírito, ou seja, ele está buscando, está tendo insights, está tendo experiências, mas não chegou na plenitude ainda. E em que medida que cada um chega na plenitude? Na medida da dedicação, do estudo. Agora, todo mundo precisa chegar na plenitude máxima? Não, que nem o Joel falou. Começou a entender razoavelmente esse assunto, já manifesta uma sementinha. Um grão que ele fala, né?
Um grão de entendimento muda a vida da pessoa. Porque nem todos, gente, vão atingir um grau de consciência elevado. Né? Mas é lógico, se a pessoa continuar tendo problema, ela continua estudando, vai indo. Cada um vai atingir um determinado grau, mas é lógico que vai aparecer gente compreendendo perfeitamente o assunto, se estudar bastante e transformando completamente a vida, né? A não ser aquele que isso aqui não descer, não engolir, sabe, não desce, fica entalado, não, isso aqui é palavra de Deus, parece Bíblia, não quero. Prefiro ficar no pensamento positivo. Aí, como diz o Clóvis, né, sinto muito. E é nesse momento que o buscador espiritual deve se lembrar daquilo que ainda não alcançou. Quem é o buscador espiritual? É o que não desiste. O que quer entender a palavra, o que medita, porque se só ficar na letra, não adianta nada. Ele tem que perceber em suas emoções e levar isso para a prática. A emoção é dentro da meditação e na prática da rotina também é emoção. Né? Esta experiência de deserto revela que ele deve continuar no seu esforço, pois que a luz, quando se mostrar em sua plenitude, ou seja, essa experiência de deserto são os altos e baixos, então ele deve continuar no seu esforço. Né? Então ele vai ter insights, vai ter não sei o que, vai ter um probleminha, não tem importância, continua em frente. Porque a luz, quando se mostrar em sua plenitude, lhe dirá, nunca te deixarei, nem te abandonarei. O que é a luz se mostrar em toda a sua plenitude? Ele pode ouvir uma voz silenciosa falando exatamente isso para ele. Ou ele vai ter passado algumas vezes por essa frase aqui. E quando ele realmente sentir que ele unificou, qual é o primeiro pensamento que vai vir na mente dele? Esse. Né? Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Que é o quê? Que é o Deus nele, é o todo nele, é a centelha nele se fazendo viva, porque é o Deus vivo, né? Já está ali, é o ego que não permite sentir, é o ego que criando problema, aquela carapuça, né? Aquela carcaça, não deixa a gente ter a sensibilidade de perceber a prática da presença e a manifestação dela. Lembremos que tais discórdias, ou seja, os problemas que enfrentamos enquanto não chegamos nesse nível de consciência, lembrando que nem todos vão chegar numa unificação mais intensa, mas se chegar num grão já é grande coisa, certo? Então procuremos esse um grão para ver o que acontece depois, porque compreendeu a palavra é a mesma coisa que a mecânica quântica explica, a compreensão é exponencial. Compreendeu 5%, não tem por que não chegar no 50%. Né? A compreensão vai aumentando, ele vai aplicando, vai praticando. Lembremos que tais discórdias, ou seja, as desarmonias que enfrentamos enquanto estamos compreendendo esse assunto, tais discórdias e desarmonias são aparentes, só tem sentido humano, porque o ser humano é materialista. Ele não enxerga essa vida aqui como a vida espiritual. A visão espiritual vê através, vê a realidade. Que nem o Osho falava, né? Tem uma frasezinha dele que é a visão do infinito. Então a gente enxerga por trás do problema. Por trás do problema tem quem? O campo unificado, vácuo quântico, Deus, a onipresença. Então eu faço o que com o problema? Desconsidero. Trabalho isso no meu emocional, né? Uso o superego para isso, para estar consciente da situação e manifestar a harmonia do céu. Vamos voltar lá numa frasezinha, lá em cima, porque aqui, ó, quando diz aqui